The sweetest mango on earth. The most deliciously strawberry that has fallen from heaven. When I look at you, I see my mama's beauty. when I look at Oi pessoal, canal Nômade Passaporte para o projeto Escola Afrolife. Eu tô aqui, como que eu sempre falei em alguns vídeos, que algum momento as pessoas vão ter que achar o seu propósito e o que você contribui para o mundo, qual arte, qual legado que você quer deixar para o mundo e para as pessoas. E aqui eu iniciei essa jornada com a Nandi. Prazer, tudo bem? Tudo. Pessoal, ela é uma artista, ela cria roupas africanas, da nossa etnia, e aqui ela tem o seu ateliê. Ela vai mostrar aqui, eu vou fazer algumas perguntas, o que inspirou ela, como que ela iniciou. Assim, eu considero ela aqui como uma empreendedora, ela é uma empreendedora, no caso aqui, e eu quero também ajudar ela na questão do digital, para ela montar um canal, para ela conseguir potencializar a questão das vendas dela e alcançar o mundo inteiro. Porque, às vezes, o Instagram, ele te deixa um pouco limitado. E eu já passei aqui, dei umas pinceladas na questão do YouTuber, que ela pode direcionar as campanhas dela para os 196 países afora. Nandi, acho que eu acabei falando muito. Entendeu? Vamos sentar, vamos bater um papo para você mostrar pra gente, explicar como que você começou, quem é você, aquela coisa. Vamos sentar, que hoje o papo... Que vergonha. E assim, quantos anos que você tem? Fala de você, um pouco de você. Eu sou novinha, né? 33, pisciana, duas meninas, uma de 13 e outra de 1 ano e meio, empreendedora. E acho que é isso. E como que você iniciou? O que te inspirou? Na verdade, eu sempre tive a vontade de ter uma loja com roupas africanas, mas desde os meus 15 anos. Né? Mas como naquela época não tinha isso aqui, então demorou um pouquinho para mim conseguir o que eu queria, né? Sempre foi um sonho. E aí, quando os tecidos começaram a chegar, eu tive essa oportunidade. Comprava um metro ali, um metro aqui. E aí eu comecei com máscara na época da pandemia. Eu comecei assim, por hobby mesmo, né? Fazer uma máscara, fazer uma roupa. É uma coisa que eu sempre gostei. Eu acho que no caso que você tinha montado o Instagram. Fala pra eles, como que tá o nome do seu Instagram aqui? Nandi_Clothes. Tá. Aí, na pandemia, você iniciou com aquelas máscaras, algumas camisetas. Isso, aí eu postava, né? Algumas pessoas começaram a pedir também. E aí foi indo de máscara, foi pedindo roupa, que aí foi pedindo acessório, e aí eu tô até hoje nessa... Tá, e você, no caso, você tem algum local, além da sua loja, no caso assim, você vai a alguma feira, museu, algum local específico para vender? Então, eu faço a feira do Panelafro, que fica ali no Mboi Mirim, toda última sexta-feira do mês, é muito bacana, né? Muito bom mesmo. Tem também, vou começar na Feira de Embu das Artes, todos os domingos ali na Praça da Lagoa, e se aparecer mais alguma coisa, gosto de trabalhar em escola também, que eu faço muito evento em escola, semana pedagógica, né? Por conta da educação antirracista, então eu participo em todas as edições. Ah, legal. E assim, no caso, o que você acha na questão do racismo no Brasil? É uma coisa que, na verdade, na minha opinião, ela nunca vai acabar. Ela nunca vai acabar.
Mas a gente tem que fazer o quê? Ensinar nossos filhos a reagir a isso. Eu sou uma pessoa que eu não aceito. Se minha filha chegar em casa e falar, um aluno me chamou de cabelo duro, eu vou ensinar ela a responder à altura. E se isso não resolver, eu vou na escola. Entendeu? E se a direção não resolver, aí a gente muda o contexto. Porque eu e o pai dela, nós já fomos na escola, já fomos umas 3 vezes para resolver. Só que nesse dia, infelizmente, o aluno nunca estava lá. Então ele cometia o racismo, mas ele, quando a gente precisava encontrar ele, ele não estava. Porque, assim, são coisas que eu não aceito, então eu ensino a minha filha a não aceitar também. Eu não deixo ninguém aceitar. Então, para mim é inaceitável. É que no caso assim, porque a criança, o bullying, ele coloca rótulos em você, não é? E o racismo, ele te deixa você desumano, no caso, né? E eu sempre acreditei que, no caso assim, o racismo com a criança, ele diretamente, indiretamente, a criança consegue adquirir um péssimo desempenho ao longo da sua vida, com Sim. esse trauma, esse gatilho de a criança não compreender. E essa criança acaba retraindo. E às vezes essa criança poderia ser um artista, essa criança ela poderia ter várias inteligências e às vezes não consegue colocar o mundo porque em algum momento ele sofreu esse ato criminoso, né? Que eu vejo assim, não é? No caso. E assim, é bem triste no caso assim, o Nandi, que eu relato. E aí no Brasil, no caso assim, a gente sabe que a gente tem a questão da nossa dívida histórica que, infelizmente, que no caso, quando a gente vai abordar esse tema, muitas pessoas não acabam gostando. Muitas pessoas não acabam falando que é mimimi, muitas pessoas acabam falando que é vitimismo, não é? Fala, o que você acha da questão da escravidão, todo esse atraso que a gente teve? Na verdade, assim, nunca vai ser mimimi, mas em questão de reparação histórica, isso está bem longe de acontecer, porque até todos os negros resolverem acordar, até mesmo aquele filho que o pai é negro e a mãe é branca, entender que ele também é negro, né? Isso vai demorar também. É que nem eu acho que eu estava te perguntando a questão do seu sobrenome. Se você sabe de onde é o seu sobrenome? Qual que é o seu sobrenome? Não sei. Mas o seu sobrenome mesmo? Meu sobrenome é Luiz Fernando. Luiz Fernando. É. No caso, assim, o meu nome mesmo é Aline Luciano. Ah. Então, vamos se dizer, bem lá o português, ele traz o escravizado até o Brasil. O primeiro lugar que ele leva é para a Igreja Católica. Você fica lá. Lá você é batizado, agora você não vem mais com o seu nome de origem, o seu nome é tal, agora você vai se chamar Luciano. Quem é o Luciano? É o dono de uma fazenda. Então você vai se chamar Aline Luciano, porque eu mudei seu nome para Aline, só que seu dono é o Luciano. Entendeu? Então esse é o seu sobrenome. Entendi. Por isso que, assim, a maioria dos negros, se você perguntar qual é a origem do seu sobrenome, de onde você vem, a maioria não sabe. Mas se você perguntar para um branco de onde que é o seu nome, é o português, é italiano, é espanhol, entendeu? Mas a gente não tem. Porque todos eles que vieram, tiraram a igreja, tirou o sobrenome, né? Porque vendeu a gente, né? Então, assim, essa dívida histórica nunca, assim, quando a gente... E assim, Nádia, é como que eu falei para você no bate-papo. O que eu vejo que muitos negros, eles não gostam de comentar nesse assunto, às vezes não têm um conhecimento. Lembrando que a gente, na questão da escravidão, a gente permanecemos por muitos séculos, sempre retardou, não é? Com a lei do sexagenário. O escravo, quando ele completava 60 anos, ele ia ganhar liberdade. A lei do ventre livre, não é? A mulher negra, a escrava, com o seu filho que nasceu nessa lei, ia ter a liberdade até chegar à Lei Áurea. E na Lei Áurea, no caso lá, a Princesa Isabel, ela só colocou 2 parágrafos. Os negros, no caso, que ganharam a liberdade, eles ficaram ali, sem emprego, sem moradia, sem terra,
sem a indenização. Acho que, se eu não me engano, acho que indenizaram os donos das terras, Sim. não é? E foi a primeira lei que foi criada no Império, a lei da vadiagem. Porque aí, no caso negro, os escravos, os ex-escravos, falaram que eles não gostavam de trabalhar, que eles eram vadios, e eles não podiam se concentrarem. E criaram a primeira lei do Código Penal, a lei da vadiagem, que aqueles negros que ficavam agrupados seriam presos. Porque, na verdade, essa lei ela foi criada para que, assim, como houve a libertação dos escravos e eles precisavam de mão de obra, então se visse, assim, eu e você conversando, vamos prender e vamos mandar eles trabalhar. Entendeu? É nessa questão. Eles, na teoria, eles não são mais escravos, mas continuam escravizados. Mas é mais por isso, assim, como se a gente fosse o vagabundo. Aí eles acabaram pegando os italianos, japoneses, espanhóis, deram terras, salários. E lembrando, no caso, o negro, naquela época, ele não podia estudar. De 88, só em 34 que foi obrigatório e formal o estudo. Conhecimento é poder, né? E realmente, eles sabiam que, no caso, que se os negros, com estudo, eles poderiam, em algum momento, mudar. Então, assim, eles não deixaram. E, assim, é um lado triste do Brasil, é um lado que a gente consegue ver o reflexo no dia a dia, sem vitimismo. Porque, assim, Nádia, se você vê na questão do poder econômico da mulher negra, do homem negro, no caso, é bem baixo. Porque, assim, o que você acha sobre a cota? Eu acho muito bom. Eu acho a cota muito... Muita gente é contra, né? Mas eu acho que é válido. A gente tem o direito, sim, de ser médico. Eu quero que minha filha seja uma neurocirurgiã. Mas eu quero que ela faça porque ela gosta. E porque dá dinheiro também. Né? Porque a gente também não pode ficar romantizando, só fazer o que a gente gosta e sem ficar sem dinheiro. Mas eu gostaria que ela fosse uma neurocirurgiã. Como que ela vai conseguir? Entendeu? Sendo que muita gente aí, é igual uma USP. A USP é uma faculdade pública. Mas só entra lá. A maioria que entra lá é rico. Porque eles não precisam estudar. Ou estudar, não, trabalhar. Eles podem simplesmente passar o dia estudando, que o pai e a mãe suprem a necessidade dele. Mas o pobre não, para ele ir para a faculdade pública. Se eles não trabalharem, como é que eles vão se manter, comprar material? Pagar aluguel. Pagar aluguel. Como que eles vão fazer isso? Entendeu? Então tem que ter a cota, sim. Tem que ter. Porque senão a maioria deles, assim como eles já fazem, vai continuar na nossa frente. Então não vai ter um médico, não vai ter talvez um empresário. Eu acho que tem que ter muito mais ainda. E você falando isso, Nádia, é bem legal, interessante, porque a porcentagem de médicos negros no Brasil, eu acho que não acaba chegando nem 5%. E, assim, é bem triste essa realidade, num caso assim, porque eu acredito que é algo que um negro médico, ele consegue mudar uma geração da sua família. E, assim, eu fui 2 meses atrás para a Argentina, que eu iniciei, porque, assim, eu tô nessa jornada, eu quero conhecer o primeiro negro, primeiro não, entre o 100º, mais ou menos, a conhecer mais de 50 países. Porque o primeiro negro que conheceu todos os países, ele é o Negro Vai Longe. Ele é de Osasco. Ele trabalhava ali ele trabalhava num hospital das clínicas. O que ele viu? Ele viu que todas as pessoas que deram a volta ao mundo, 196 eram homens brancos. Não tinha nenhum negro. E ele, no caso, ele foi o primeiro negro. Onde que ele ia, ele ficava a cada 3 dias, outros países ele ficava mais dias, e ele ia marcando para entrar no Guinness, ele entrou no Guinness. Tem a menina também, uma jovem, negra, mulher, que mora em Osasco, ela também, ela está concorrendo com uma americana para ela ser a primeira mulher negra que conheceu todos os países. Porque assim, eu iniciei ali na Argentina, eu falei, eu vou iniciar, como que o pessoal sempre coloca o rótulo, né, dos argentinos, mais hostil. Incrível que pareça, Nandi, eu fiquei ali 5 dias. Eu pensei que eu ia ser hostilizado. Nenhum momento eu sofri racismo ali.
Eu andei no metrô, eu andei no ônibus, eu andei em Palermo, em toda a cidade, você via no mar, porque lembrando, muita gente não sabe, na Argentina, 2% da população que é negra. Porque o que eles fizeram ali pós a escravidão? Eles não tinham casamento interracial. Eles não se misturavam. Então eles foram embranquecendo. E assim, o que eu percebo aqui no Brasil, tem até alguns relatos de famosos, que no caso aqui é diferente do que os Estados Unidos. A questão da mulher negra de não ser assumida. Isso existe? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Na verdade, assim, aquela história que muita gente fala que é mentira, mas a gente sabe que é verdade. Assim, pra você namorar uma negra, beleza. Vou namorar, nossa, ela é linda, maravilhosa, tem um corpo maravilhoso. Mas na hora de assumir a família, ou uma questão de status, quando você começa a ganhar dinheiro, é uma branca que você leva para sua casa. Ah, porque ela me apoiou. Porque assim, a negra ela vai te apoiar do início, desde lá do seu sonho, quando suponha, você começa uma barraquinha. Ela vai te começar a apoiar de lá, ou na sua ideia, entendeu? Mas aí quando você começa a ganhar uma fama, uma notoriedade, você vai levar a branca para sua casa. Como jogadores de futebol. Sim, mas isso é fato, mas isso é a verdade. Sim. É a branca que você leva para sua casa. Sim. Então a gente fica lá, a gente constrói um sonho com você, te ajuda a chegar naquele lugar, para no final ser só a mãe assim do seu filho, ou nem isso, ou ser a sua interesseira. Isso acontece muito. E não é mentira, não. Muita gente fala que é mentira, mas não é mentira. E o que você acha na questão de empresas em determinados cargos que não tem representatividade negra? É porque muitos deles acham que a gente não tem competência para isso, né? Então, cargos de poder aqui no Brasil é só para brancos. Como se a gente fosse inferior a eles. Né? Mas, assim, na minha opinião, né? Desde lá dos tempos primórdios, a gente é bem inteligente. Nós somos muito inteligentes. A medicina ela começou no Egito. Entendeu? A medicina começou lá. O homem mais rico do mundo, antigamente, era o Mansa Musa. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Mas ele era o homem mais rico do planeta. Ele era negro. Entendeu? Então, assim, se eu não me engano, eram os gregos. Eu não vou lembrar agora. Eles saíram de lá para aprender no Egito, a medicina no Egito. A primeira cesariana feita foi no Egito. Então, tudo que os brancos sabem hoje, toda a riqueza que os brancos têm hoje, são as nossas custas. Entendeu? A biblioteca mais antiga do mundo é no Egito. E ela foi queimada. É que o pessoal fala até a questão da Cleópatra, né? Que o pessoal colocaram ela branca, mas não tinha como, né? Algo assim. Egito é negro. Egito é negro. Eu posso provar, eu tenho fotos, eu já fui lá. Eu já fui no Egito. Legal. Você já foi no Egito? Já. Quero conhecer, gente. Vale a pena. Assim, pela história maravilhosa, pelas pessoas, olha, tomar água só de garrafa, hein? Pelo amor de Deus. É sério. Só na garrafinha. Mas assim, pela história, o Egito ele é negro. Eu tenho fotos, depois eu te mostro. Do racismo estrutural. Porque assim, o racismo estrutural da questão, como que a gente falou, poucos médicos negros, poucos advogados, juízes, Sim. poucos deputados federais, poucos deputados estaduais, poucos ministros do Supremo. Um que teve, o Joaquim Barbosa, né? Uhum. Poucos, né? No caso assim, que a gente vê a questão da estrutura, né? No caso que e assim, que é bem engraçado. Eu já tinha visto isso, um vídeo que a gente somos negro e pardo 54%, e nesses vídeos falaram que a gente somos tipo imigrante nesse país. Na verdade, assim, o Brasil ele é feito de uma mistura, né? É bem difícil você encontrar um brasileiro com uma raça 100% ariana, assim, alemã. É bem difícil. Só se você for lá no Rio Grande do Sul, é um lugar que eu nunca vou querer ir, né? Mas lá, porque a maioria, né, tanto que eles queriam separar o Rio Grande do Sul do restante do Brasil, né? Porque eles se acham superiores. Mas é bem difícil você encontrar um brasileiro 100% branco. Não existe. Então, pelo menos por esse lado de São Paulo, não existe.
Tanto que o Brasil ele foi ao favor da eugenia, né? É a questão que eu ia te falar. E quando eles trouxeram, né, pediram para os imigrantes vir para cá, que precisavam de popular, né? Monteiro Lobato, ele era a favor disso, do branco casar com o negro, para que ele tenha uma filha mestiça, porque aí lá na frente, esse homem ou essa mulher tivesse um filho e fosse com um branco, você já é apagado, porque você já fica 100% branco, né? Ou sua geração. Então você sai. Tanto que eu falo para minha filha hoje, filha, se você for casar um dia, case com um homem negro. Por quê? Você fala para manter, para não acontecer o que aconteceu na Argentina, você tá falando, mais ou menos, quase parecido. Para manter meu sangue, então, para manter a minha linhagem. Isso é bem engraçado, porque assim, no caso assim, nos Estados Unidos, isso acontece, né? No caso, aquela coisa que para eles manter a etnia. E o que eu percebo no caso aqui, na questão assim, será que é causa do poder econômico também? Que às vezes o poder econômico do negro, que às vezes não é tão alto que nem um chinês, de um americano? Não é. Na verdade, assim, nós brasileiros, nós fomos ensinados, brasileiro pobre, nós fomos ensinados a trabalhar. Nós não tivemos aula de economia, nós não somos ensinados a investir, a poupar e a gastar, a saber gastar, né? A gente é ensinado a trabalhar. É isso que a gente é ensinado. Você teve aula de economia na sua escola, na sua época? Não. Eu também não tive. Tive que aprender depois de adulto. Sim. Teu nome sujo e tal, a gente teve. O chinês, eles trabalham entre eles. Os judeus trabalham entre eles. Alemão, eles trabalham tudo entre eles. O único que gosta de trabalhar para os outros são os brasileiros. Porque nós fomos ensinados assim. Entendeu? Então, na questão assim, das futuras gerações, antigamente era um alívio. Né? Não, vou casar com uma mulher branca, meu filho não nascer negro, entendeu? É igual, como eu tava falando da minha filha, não vou falar o nome dela, né? Mas assim, a avó negra, o avô paterno branco também, então já tem um histórico ali, entendeu? Então minha filha já nasceu mais clara do que eu. Então se no futuro, lá na frente, ela se relacionar com um homem branco, meu neto vai ser branco. Não é que eu não quero que ele seja branco, mas eu prefiro que ele seja negro, porque a minha próxima geração vai ser, minha linhagem ela não vai ser apagada ali, entendeu? Meu sangue não vai ser apagado, entendeu? Já a minha filha agora, de 1 ano e meio, o pai dela é africano, entendeu? Então, minha próxima geração, eu já sei que não vai fugir dali, vai ser o direcionamento. É o direcionamento. Eu não vou... É lógico, ela pode se relacionar com o que ela quiser, mas a preferência é que ela continue com a linhagem dela. Entendeu? E o pai dela está ensinando ela, sim, a trabalhar para ela. A ser empreendedora. Isso. Trabalhar entre nós. Entendeu? Então, isso você falou, Nanjo, uma coisa bem importante. Nessa minha jornada, onde que eu acabo trilhando, eu conversando com o negro, com alguns, eles não conhecem a sua história, eles são retraídos, eles não colocam, não se expressa com julgamento alheio, né? Com medo. Eu já fiz alguns vídeos no canal, questão dos medos básicos que todos os seres humanos têm. E assim, a gente, no caso, hoje, esse espaço aqui é para mulheres, homens, negros, para eles falarem o que eles acham, falarem a sua realidade, se expressar. Porque assim, no caso, não acabar deixando as pessoas colocarem que você não tem que se expressar, que você não tem que entrar nesse assunto, que você tem que esquecer esse assunto, que esse assunto não existe, é coisa sua. Sabe, eu vejo assim... Coisa da sua cabeça, né? Coisa da sua cabeça, mas não é. Ô, Nandi, porque assim, onde que eu trilho, no caso assim, no local, eu fui num local, não vou citar o nome dessa churrascaria, foi eu e mais 2 colegas, um branco e um pardo. Uma churrascaria nobre, do Morumbi ali. Eu nunca fui
maltratado como que eu fui ali. O garçom, ele chegava em toda a churrascaria, ele tem que falar a carne, não é? Que tipo de carne que é aquela coisa. E ali, ele servindo a mim e os demais, ele, no caso assim, ele chegava, não falava, cortava de qualquer jeito, a carne espirrou sangue na mesa, sabe? Aquela coisa, tipo falando que ali não era meu lugar. Ali eu fui um ato racista. Eu fiquei triste, só que o quê? O que eu fiz ali, Nandi? Ao término, eu chamei o gerente, falei para ele o que aconteceu, ele foi super atencioso, ele falou para eu falar o nome, eu falei, eu não vou falar o nome. O que eu vou falar, que eu vou voltar aqui, vocês vão ter que me engolir, aqui é meu local. Porque assim, Nandi, o que eu observo? Toda vez quando você for num shopping nobre, que você vê algum segurança te perseguindo, é que ele quer te intimidar falando que ali não é seu local. Mas você, como negro, você vai ficar. E se ele te perseguir muito, você faz um show. Porque no caso assim, às vezes a gente tem o direito de livre de ir e vir, e ele não pode te expulsar ali, só que ele vai ficar ali te perseguindo para falar que ali não é seu local. E assim, Nandi, que eu vejo muitos negros que ele acaba se retraindo, que eles acabam se permitindo. Aqui é o nosso local, aqui eu vou permanecer, porque nós somos consumidores. Eu discordo em partes. A minha opinião, assim, eu, Aline, se você tem uma churrascaria e no mesmo local que é onde você foi, eu vou na sua churrascaria. Isso não sei se você já ouviu falar de black money. Eu gasto meu dinheiro com você. Mas se o branco quiser gastar o dinheiro dele comigo, com certeza quiser comprar meus produtos, eu vou vender. Só que o dinheiro que eu ganhei dele, eu vou gastar com você. Eu vou ajudar o seu negócio a crescer. Então, eu não voltaria mais. Eu vou no restaurante do meu colega negro lá, ele demora muito mais tempo para crescer. Entendeu? Aí, gente, aprendi mais uma coisa. Então, não vou voltar nessa churrascaria. Quem tiver uma churrascaria, algum bar, algum estabelecimento negro, eu vou aí. Já aprendi uma coisa. Porque, assim, legal, como que é o nome, você falou? É Black Money. Black Money. Exatamente. Legal. Porque assim, é igual, aqui tem um salão. E ali em cima, lá em cima, tem um salão de afro. Eu vou no salão afro. Eu vou fortalecer o trabalho dela. Eu não vou fortalecer o trabalho do branco, porque ele consegue as coisas muito mais fáceis do que a gente. Basta ele ser branco. Não importa a renda dele, basta ele ser branco. Verdade. Ele consegue as coisas muito mais fáceis. Então, se todo negro pensar assim, eu vou fortalecer o negócio de um afroempreendedor, o negócio do branco quebra. Porque nesse pensamento é igual a Zara. A Zara, o que você vê de anúncio da Zara que um negro foi lá e comprou e foi destratado? E pensa, não, eu vou voltar porque vocês vão ter que me engolir. Você pode voltar. Porque ele não quer você, ele quer seu dinheiro. Para ele é só o seu dinheiro que importa. Entendi. Entendeu? Então, não, você pode voltar, você pode fazer, pode gritar. Porque o seu dinheiro, para eles, é só o seu dinheiro que importa. Então, vá num negócio preto, fortalece o empreendedorismo negro. Entendeu? Você quer que a gente cresça? Você tem que gastar com a gente também. É legal, é verdade, eu concordo. Eu vou praticar isso que ela tá falando. Eu vou praticar isso que ela tá falando. Mas você tem o direito. É bem difícil a gente saber aonde tem uma churrascaria, onde o empreendedor, onde o empresário é negro. Entendeu? É bem difícil a gente achar. Mas se a gente achar e puder fortalecer, sim, nós faremos isso. Até na diversificação das empresas, em determinadas empresas que a gente vai, que eu consigo perceber que é bem baixa ainda, não é? Na questão do negro, negra, em determinada empresa, não é? Que sim. No caso, que eles tinham que, no caso, ter mais representatividade, não é? Só que a gente não tem essa chance, né? É igual, assim, o meu negócio. O meu negócio é totalmente afro, é totalmente preto.
Mas você pode ter certeza, se uma pessoa branca começar com o mesmo negócio que eu, a dela vai crescer muito mais rápido do que o meu. Se eu vender bolos e uma outra pessoa branca vender bolos, o negócio dela vai crescer muito. Mesmo que eu possa ter todo o talento do mundo. Entendeu? Você acha que aquela música do Racionais, que a gente tem que ser 10 vezes melhor? Você acha que existe isso mesmo, né? Sim, com certeza. Eu também concordo com você também, em parte. Porque assim, é bem legal também, que nem eu falei pra você, quando eu iniciei esse canal, eu falei pra um colega do trabalho, branco, estereótipo, né? E assim, eu falando pra ele o que eu achava, o que eu ia fazer, aquela coisa, ele sempre deu risada, sabe? Desacreditando, né? Sempre desacreditou, falava ali pros demais ali, escondido, que eu tava ficando doido, que era isso, Sonhava demais. que sonhava demais, que eu acho que é a dificuldade que todo negro ou negra passa. Você acha que existe isso? Sim. E assim, e o que eu percebo também, que às vezes, uma pessoa branca, às vezes assim, ela fica desconfortável quando a gente não tá do lado de servir, quando a gente tá servindo. Se a gente passa pro outro lado, ela fica desconfortável. Como é que você chegou? O que ele é? Será que ele tá roubando? Será que ele é ladrão? Ou será que ele tá servindo alguém? E esse colega, esse conhecido, esse colega de trabalho, ele permaneceu na faculdade de Direito 7 anos, não conseguiu o OAB, ele passou uma década. Ele passou uma década estudando, gastou mais de 100 mil reais, e no caso assim, o ego. Ele não conseguia, não quer enxergar que ele teve o direcionamento errado. Porque assim, quantas pessoas que acabam fazendo Uber que tá com diploma? E ganham muito mais, tá? Às vezes até um motoboy ganham muito mais. Na verdade, faculdade, hoje em dia, faculdade não é certeza de trabalho. Exatamente. Entendeu? Você tem que ter isso aqui, ó. Exatamente. Porque às vezes assim, como que o mundo está passando por essa transformação digital, de inteligência artificial, eu concordo com você que às vezes o diploma não é tudo. Na verdade, o diploma, você só vai ter certeza se você vai ser médico se você hoje em dia tiver quem indique. Se você tiver alguém lá dentro, entendeu? Para te ajudar. Porque se você só passar, é bem difícil. Acontece, claro, não vou falar que ninguém consegue, porque consegue sim, mas é mais difícil. Mas se você não tiver alguém lá que te dê uma mãozinha, te dê um empurrão, é quase impossível, né? É. No caso assim, hoje se tornar medicina, que eu acho que o curso de medicina, ele se encontra aqui no Brasil quase mais ou menos 15 mil reais. É um dos mais caros, né? Quando eu fui para a Argentina, eu fui na faculdade de Barcelona. Muitas pessoas não sabem que lá na faculdade de medicina, o estudo em si, os argentinos, ele prioriza a educação. Eles têm diversas bibliotecas lindas, no caso assim, e o curso de medicina é fácil acesso. E tem a faculdade de Barcelona, aquela que eu fui, que eu iniciei também, que eu, no caso lá, que você pagava o equivalente. Nesse ano não, que o Milei mudou, que ele aumentou. Você pagava R$1.000. Você conseguia estudar 1 ano à distância, e no segundo ano você ia definitivo. R$1.000. Então você ia se formar, no caso assim, mais ou menos, você ia gastar mais ou menos uns 100 mil. Muitos brasileiros foram para a Argentina estudar em Barcelona. Aí vinham para cá, revalidavam o diploma e conseguia trabalhar. Uhum. Mas assim, o que eu vejo, no caso, geralmente essas pessoas que iam para lá era branca e classe média alta. Que tem acesso à informação. Exatamente. Muitos negros nem sabiam o que é Barcelona. Eu nem sabia. Não sabia. Então, muita gente não sabe, não tem a informação. Sabe? Aquela coisa assim que eu acabo percebendo, não tem as informações que a gente tem que ter para a gente conseguir evoluir, para que a gente saia da mediocridade, para que a gente tenha experiência em outros países, que nem você falou que foi para o Egito, você conheceu, você já foi para a África do Sul? Também, a África do Sul também está no meu roteiro. Eu tenho vontade, eu só fui para o Egito, Marrocos e Belize. Ah, então, você já está
muito na frente de muitas pessoas aqui. Do Embu, aqui, você pode ter certeza. Mas ainda tenho vontade ainda. Eu quero ir para Gana, né? Que é conhecer o país, conhecer a sogra, né, também. Eu quero ir para África do Sul. Nigéria, eu não sei se eu tenho vontade de ir. Mas quem sabe, né? Mas a maioria são países africanos. Quero ir para Caribe, né? Jamaica, que é aqui em cima, né? Pertinho. Tenho vontade para Jamaica. Aos pouquinhos já vai chegando lá, mas assim, em lugares assim, países europeus, não tenho nenhum em mente no momento, mas o continente africano eu tenho vontade. Sim. E assim, eu até entendo que você deve falar a questão do que está acontecendo. Você viu o que está acontecendo em Portugal. O que você acha sobre a xenofobia? É bem hipocrisia, né? Não quer que ninguém vá para lá, mas eles podem chegar, invadir o espaço do outro, falar o que quer, mas a gente não pode. Isso é errado. Isso é errado e é uma coisa assim que não vai... É o português sendo português desde o início, né? E assim, no caso aqui, você vê que, no caso, muitos brasileiros estão voltando. Porque, no caso, assim, questão dos aluguéis lá em Portugal, questão da xenofobia, pesado, sempre xingam, aquela coisa. E assim, é triste, né, no caso. Assim, se os brasileiros, né, estão lá hoje, é culpa deles. Porque eles quiseram assim. Eles saíram de lá, invadiram o Brasil, saíram de lá, foram para a África, trouxeram, né, os escravizados. Cabo Verde. Cabo Verde é uma colônia de Portugal. Então, tem muito cabo-verdiano que sai de lá para ir para Portugal. É o direito deles. Sim. Entendeu? Porque assim como eles saíram para invadir o espaço do outro, o justo é que a gente faça o mesmo. Então, sim. E assim, Nandi, no caso, assim, bem legal. No caso, assim, você que confecciona, você que projeta os modelos, no caso, qual a inspiração que para você modelar as camisetas que você faz? Mostra um pouco do seu trabalho, às vezes, para poder ajudar aqui a Nandi, como que ela sempre falou aqui, fortalecer uma mulher negra, uma artista com um talento incrível. Aqui, gente, a loja dela tá aqui no Embu das Artes, no Santa Teresa. Gente, dá essa moral, vem aqui, conheça, estuda um pouquinho, você entendeu? No caso assim, estuda um pouquinho sobre a questão da etnia africana, não é? Onde que a gente deixou as nossas raízes, você entendeu? No caso assim, porque é importante, como que a Nandi, ela falou aqui, que ela comentou, você entendeu, Nandi? No caso, mostra um pouco do seu trabalho. Eu vendo tecidos, né, 100% algodão. A camiseta, eu tenho que levar uma camiseta aqui, a camiseta. Esse tipo de modelo. Posso pegar? Pode. Eu achei bem bonito esse verde. Eu gosto de verde. Essa é uma bata. É uma bata? Ela está sem botão. Nossa, é linda, gente. Isso daqui é para minha próxima viagem. Então, vendo batas, vendo camisa, jaquetas também. Aqui as jaquetas? Essa daqui eu achei linda. Isso. Vendo acessórios. Ó, gente, olha que linda. Essa aqui é mais bonita. Essa daqui? Deixa eu ver. Essa aqui é mais cara, de África. Nossa, top. Top. Turbantes também. Ah, tá. Você falou uma parte bem importante. E a questão do turbante, o que ele representa, o turbante? Que muitas pessoas às vezes têm aquela dúvida, aquela coisa. O que representa o turbante? Na verdade, muitas pessoas achavam, né, que o fato de você estar usando o turbante é porque você é de uma religião de matriz africana. Poderia ser, né? Mas nem sempre é assim. Não, é uma questão de beleza mesmo, estética. Entendeu? Eu uso pelo menos porque eu me acho linda de turbante. E se eu pudesse, eu posso ser de uma religião de matriz africana, para mim também sem problema nenhum. Mas é uma questão mesmo de estética, beleza. Né? Não tem muito o que explicar sobre ele. Então, assim, e uma coisa bem importante que eu vi sobre os turbantes, na questão das mulheres africanas, na questão da água. A falta de água que tem na África. Cabeça, os tonel de água.
Isso é verdade? Não, na verdade, assim, a África, as pessoas acham que a África é um país pobre e miserável. Assim como tem riquezas, tem pobreza. É que nem no Brasil. Você tá aqui na periferia, lá tem periferia. Tem bairro nobre também. Se você jogar ali no YouTube, é umas casas muito lindas que te dá de 10-0 na nossa. Entendeu? Então, tem riqueza e tem pobreza. É igual aqui, não tem. É porque as pessoas gostam de mostrar mesmo só o lado miserável da África, né? Mas é igual, tem países que são considerados, que foram considerados o reino do ouro. Nossa. É o reino do ouro. Entendeu? A África é muito rica. Tem lugares que esses aparelhos, assim, celular, os minérios para fazer esse tipo de tecnologia, televisão, é tirado da África. A África, ela concentra os melhores, né? A maior quantidade de minério que abastece o planeta inteiro em questão de tecnologia. Nossa, legal. Entendeu? Então, na verdade, tudo que aqui, pelo menos no Brasil, é tudo referência africana. Comida, tecnologia, né, cultura. Não tem como a gente fugir dela. Mas a África é que nem aqui. Tem lugar que tem bairro nobre e tem favela também. Sim. Então, e assim, você comentou para mim, no caso, que você, no seu segundo filho, que você sendo uma mulher negra, no caso, que você sofreu Uma violência obstétrica, sim. uma violência obstétrica, mas como que funcionou isso? Então, eu fui pro primeiro hospital, né? Fiquei lá até, eu fui de manhã, falei assim, entrei em trabalho de parto, era 3h30 da manhã. Eu falei, vou esperar, porque se eu chegar lá, eles não vão me atender. Então, eu esperei até as 8 horas da manhã, né? E aí, de 8 horas da manhã, eu fiquei lá até 2 horas da tarde, esperando. Aí o médico me liberou. Se você tá com medo de dilatação, eu vou te liberar. Eu falei assim, como assim? Você vai me liberar? Né? Mas aí, eu falei assim, vou sair, vou comer um pouco, porque eu sei que o dia vai ser longo, né? Porque eu me recuso a passar o dia com fome. Fui para outro hospital, Piragem do Sara. Cheguei lá 3h30, tinha um monte de gente para ser atendida, muitas grávidas lá, muitas delas não estavam em trabalho de parto, todas foram atendidas, menos eu. Mas você acha que foi por causa da sua cor? Com certeza, era nítido, eu estava sentindo contração. A enfermeira informou para o médico que mesmo no cardiotoco eu já estava com contração, entendeu? Então eles foram passando, sabe? Aí não vou pegar ela, vai deixando de canto. Foi o que aconteceu comigo. Um médico falou assim: começa a caminhar, né, para dar mais dilatação. Fui para a recepção, ele estava batendo ponto para ir embora, entendeu? Teve outro médico que fez o toque, vou fazer um toque mulher, tá? Mulher branca, vou fazer o toque em você, mas parecia que ela tava, não sei, colocando frango para assar com legumes dentro, porque não teve delicadeza nenhuma. Olhando a gente simplesmente como um objeto, uma Sim, pessoa sem valor, não é? exatamente. Ainda falei pra ela, você está me machucando, não é pra te ajudar. Pra me ajudar desse jeito? Ela, você tá com 4 dedos de dilatação, você vai voltar pra casa, mas quando você voltar, você não vem pra cá não, você vai pro Antena, porque aqui é só casos graves. Você fala assim, não, mas minha filha vai nascer, mas aqui a gente só atende com 41 semanas. Fala assim, doutora, 41 semanas vai dar daqui meia hora, você não pode me atender? Ela, não, só 41 semanas, você vai tomar medicação. Entendeu? E aí fui pra casa com muita dor mesmo. Eu nunca senti, eu sou uma pessoa resistente à dor. Mas assim, pra mim foi surreal mesmo. Meu irmão me levou até o Campo Limpo. Lá demorou ainda. Eu só fui ganhar lá no outro dia ainda, mais de 24 horas. Passou do tempo, ela já estava em sofrimento fetal. Tiveram que fazer uma cesariana, né? Porque eu já tinha explicado que a minha primeira gestação foi cesariana, que a segunda também não seria, mas ninguém levou em consideração. E aí, quando ela nasceu, ela não chorou, mas aí eu tive pré-eclâmpsia. Eu fiquei 5 dias na UTI por conta dessa demora mesmo. Meu Deus. 5 dias sem ver minha filha. Meu Né? Deus. Tanto que eu falei pro meu companheiro não me deixar nenhum momento sozinha. Porque se ele me deixar sozinha, com certeza eu teria morrido. Com certeza. Entendeu? Ele não deixou ninguém sair da sala, ele não saiu e não deixou nenhum médico sair me deixar sozinha.
Porque se não fosse por causa disso, se não tiver alguém ali do seu lado que brigue por você, entendeu? Você morre. Então você tem que saber o mínimo possível, mínimo não, né? O máximo possível dos seus direitos, que você tem que entender o que você está sofrendo, se você está sofrendo violência ou não, entendeu? Sempre está em observação, porque todo dia você sofre uma violência. Você só não sabe identificar. Sim. Entendeu? É triste, né? Mas aí, graças a Deus, ela nasceu bem, com Nasceu saúde, bem. não é? Aí você processou, não processou, deixou pra lá. Na verdade, eu não me arrependo, eu deveria ter processado. Tanto que depois de um tempo, teve uma publicação, as pessoas reclamando do hospital, eu comentei, a menina falou assim, nossa, eu lembro de você. Você estava muito mal naquele dia. Entendeu? Elas lembram de mim. Entendeu? Mas eu resolvi deixar pra lá, não sei por quê. E Entendeu? você, Porque só uma voz. e você falou, então, no caso assim, a gente pode ver na questão que o trato, às vezes, com o negro é diferente, às vezes não faz aquele check-up específico, realmente o que necessita, porque você falou que também que aconteceu isso com o seu irmão, que chegou ao óbito também, que foi quase parecido com o Sim, que aconteceu com você. ele não teve a chance do tratamento dele. Ele foi pro Campo Limpo, disseram que fizeram uma tomo nele, né? Que eu perguntei pra ele, disse que é só uma hérnia, né? Que era pra ele procurar o BS mais próximo pra poder fazer o exame, passar pro clínico, né? Pra retirar. Passou lá, e aí ela falou que não era uma hérnia, não, que era só um músculo estendido. Aí marcou uma ultrassonografia, mas demoraram, nunca ligaram. Né? Aí ele ficou em casa com dor, até que eu resolvi ir pra 25. E eu perguntei se ele queria ir, ele falou, vamos. Não, melhor você ficar, porque você tá com dor, né? Ele teimou comigo que ia, pensei, então vamos. Porque eu ia de carro mesmo. Nós andamos bastante, ele começou a passar mal. Eu achei que ele tava com fome, porque ele não tinha comido nada. Eu pensei, então vamos voltar. Eu vou comprar um lanche pra você que você nunca comeu. Porque a gente tinha combinado que eu ia começar a levar ele aos lugares que ele nunca foi, comer comida que ele nunca comeu. Entendeu? E só que ele não conseguiu comer. Eu falei assim, então amanhã eu vou te levar no médico, porque ninguém solta a mão de ninguém e nós somos inimigos do fim. Ele tá bom. Nós fomos no pronto-socorro de Itapecerica. Eu falei pra ele, ó, se apoia em mim, finge que tá com dor, hein? Finge que está sofrendo. Aí ele começou a rir, você não ri não, é sério. Aí o médico falou que ia passar, ele explicou pro médico, né, o que era. O médico falou assim, vou passar um coquetel de medicação pra você. Tá bom? Ele tá bom. Pode ser, e depois, doutor? E depois? Depois é alta. Eu falei assim, não. Depois não é alta. Você não vai pedir uma tomo, um ultrassom, nada, nenhum exame? Porque olha o tamanho da barriga dele, como que tá. Isso não é normal. Dizem que é uma hérnia, e se não for? Como é que vai ser? Aí ele ficou olhando pra minha cara, eu fiquei olhando pra cara dele. Tipo, daqui eu não vou sair. Aí que foi encaminhado pro HGIS, fizeram uma série de perguntas, que é importante você também saber do seu histórico médico, do seu pai, da sua mãe, se tem algum tipo de doença ou não, como que era, né? Como que foi a vida deles, porque se tem histórico. E aí foi que a gente descobriu, né, a doença dele, infelizmente. Pediram uma biópsia para ele, que falaram que demorava 30 dias, eu ligava toda semana e falava que era biópsia com urgência, mas ninguém ligou. Rispidamente a menina falava, são 30 dias. Quando foi feito? São 30 dias. Até que a gente teve que internar ele e infelizmente ele não voltou. E aí eu liguei lá, depois dos 30 dias, e não estava pronto. Falei assim, nossa, vocês me responderam rispidamente que eram 30 dias e o exame não saiu. Meu irmão, ele morreu esperando esse exame, porque ele foi negado o tratamento dele por causa desse exame, mesmo sabendo que ele estava doente. Não deram tratamento para ele por conta desse exame. E aí? O que vocês vão poder fazer? O que vocês vão fazer por mim? Entendeu? Mas até agora ninguém Isso vai se caracteriza responsabilizar, né? o racismo ambiental, como que eu falei para você. Que geralmente, sempre quando chega na periferia, nos lugares mais pobres, nos lugares onde que no caso que o Estado ele acaba deixando um buraco, ele acaba negligenciando em água, saúde, isso acarreta, no caso, mortes precoces,
que no caso que ele podia ter feito o exame antes, ter pegado, descoberto e iniciar o tratamento com rapidez. Porque eu te garanto, às vezes assim, que se ele tivesse inserido, às vezes, num bairro nobre, seria bem mais rápido. Sim, eu tava vendo hoje, falando nisso, uma entrevista. Eu acho que a esposa do Rodrigo Faro tava com um tumor, sei lá, uma doença parecida na perna, na coxa, né? E ela tá se recuperando bem, que bom, né? Aí as pessoas comentando, né? Glória a Deus, essas coisas, assim, Deus só existe para quem tem dinheiro. Para quem não tem dinheiro, Deus não existe. Entendeu? Todo mundo vai falar, nossa, que pecado, mas a chance que ele tinha que provar para mim que ele existia, ele não fez. Deus só existe para quem tem dinheiro. Para quem não tem, Deus não existe. Porque sem dinheiro você faz alguma coisa? Não, difícil, né? Você não faz nada. As pessoas, elas, assim, entrando em questão de religião, né? Você você é muito consolado nessa igreja, sei lá, católica, evangélica. Não, você não pode fazer isso porque Deus vai ficar triste. Você não pode ser ambicioso porque Deus não gosta de ambição. Mas sem dinheiro você faz alguma coisa? Sem dinheiro você tem um bom convênio? Tem? Não. Sem dinheiro você come? Não. Sem dinheiro você pega um ônibus, o motorista, ele vai te dar... Dificilmente não. Entendeu? Sem dinheiro você não faz nada. Então Deus só existe para quem tem dinheiro. Porque senão as coisas não acontecem. Você vai virar só mais um aí na rua, a pessoa vai passar por cima de você e não sabe nem a sua história. Entendeu? Verdade. Então, para mim, uma que pode ter sido negligência médica, eu acho que eles poderiam ter pelo menos falado assim, não tem o que fazer, ao invés de ficar jogando para lá e para cá. Porque, assim, se tá acontecendo alguma coisa, eu gosto de que me falem. A situação é essa, vai acontecer isso. Porque aí eu sei o que fazer. Eu sei para onde correr. Mas pra gente não aconteceu isso. Se a gente tivesse dinheiro, a gente poderia ter feito uma biópsia, você pensou? Sim. Mesmo que, assim, o destino dele seja o mesmo, ter prolongado, as pessoas falam, mas você preferia que ele ficasse doente numa cama, sofrendo? Eu falei assim, não, eu não pensei nessa hipótese, eu queria a cura dele. Eu queria a cura. E para mim a morte não é cura. Para mim morte é morte. Eu não vou ver ele aqui. Eu só tinha ele. Entendeu? Vou pra feira sexta-feira, eu ia com ele não tá aqui. Ele era o DJ. Eu lembro. Ele DJ Blade, não é? Era o nome dele. Então, eu vendia meus produtos e ele fazia festa, um esperava o outro. Ou se ele não fosse ser o DJ, ele estaria lá me esperando, torcendo por mim, assim como eu estaria torcendo por ele. Ele é o único irmão que eu tinha. Entendeu? Então Deus não me ajudou. Eu não tenho dinheiro, também ele não conseguia ajudar ele também. Então tem tudo isso. Você é o que você tem. É triste. Gente, é triste aqui vocês escutaram o relato que muitas pessoas acabaram passando ou vão passar, não é? Que às vezes assim, né, com essas negligências que a gente tem, infelizmente, não é? De saúde. Isso daí provavelmente sempre acontece no Brasil inteiro, não é? No caso assim, mas geralmente mais na periferia, isolado, né? não é um caso isolado, você entendeu? No caso assim. E assim, a gente tem que tentar cobrar dos governantes melhoras, não é? No caso, mais eficaz nos exames, né? No início do tratamento. Sim, isso é algo imediato, né? Por mais que você não tenha, tem que fazer uma biópsia, mas a gente já sabe que você tem, já tem o diagnóstico. Então vamos correr, vamos tratar. Não esperar uma biópsia. Eu sei que a biópsia é importante para saber que tipo de tratamento vai ser. Mas, sei lá, já vamos transferir. Já vamos fazer alguma coisa. Entendeu? Não deixar a pessoa lá em casa, no escuro, sem saber se tem cura ou não. Porque, às vezes, aqueles 30 dias que ele ficou em casa, poderia ter mudado muita coisa. Eu já vi vídeos assim, entrevistas de uma pessoa que já estava em fase terminal se curar. Se curar, né? Mas por quê? Por causa do dinheiro. Exatamente. Por causa do dinheiro. E também faltou da hora também aqui pra gente ter o nosso hospital municipal no Imbu. Mas eu acho que seja bom, né? Não, o hospital que a gente tem, porque assim, a nossa referência é o hospital do HGP, o HGIS,
Sim. E a gente não tem aqui no Embu. E assim, o orçamento do Embu, ele é maior do que o do Taboão. Tudo bem, a gente sabe que o hospital, para ele ser feito, precisa do governador. Mas a gente teria que ter aqui um hospital municipal nosso. Né? Porque no caso aqui ele teria mais na questão, mais equipamentos para algo que nem isso que você relatou, mas não ficar na dependência de Itapecerica ou Taboão. Sim. Porque eu não sei se você sabe, dizem que no caso assim, que se é Taboão, eles dão preferência para os munícipes do Taboão. Se é Itapecerica, eles dão preferência para Itapecerica. É. Entendeu? No caso assim, não é? Ou conforme, no caso, se tem que ser algo com rapidez da doença, algo assim. Só que, no caso assim, é triste, no caso assim, vamos lutar para que isso não aconteça mais, que a gente não veja mais esses casos, você entendeu? Que não se torne, no caso, normal, cotidiano, que no Só caso, mais um, né? só mais um, você entendeu? E no caso assim, e muitas das vezes as pessoas acabam não conseguindo nem se expressar, nem relatar, não é? Sim. Como que você está relatando aqui o canal, você entendeu? No caso. E no caso assim, é triste. Assim, Nandi, gostei de conversar, bater esse papo, você entendeu? No caso aqui com você, é legal. No caso assim, eu espero que eu encontre pessoas como você, artista, negro, pessoas que vão contribuir, que estão contribuindo para o mundo, porque é aquela coisa, eu sempre falei no canal que, no caso, algum momento da sua vida você tem que deixar uma arte e um legado. Eu sempre falei isso e eu acredito nisso. Você aqui, você na confecção, você aqui criando essas estampas, você é uma artista. Você é uma artista, no caso. Isso daqui, no caso, é o seu legado que você está construindo. Como que eu falei para você, inicia o canal no YouTube, segue o nicho, direciona as campanhas, como que eu falei para você, que você consegue colocar no mundo inteiro. No mundo inteiro, você vai conseguir jogar na África, você vai conseguir jogar nos Estados Unidos, Brasil. Lá na hora você consegue confeccionar o mundo inteiro. E você só não vai pegar na questão do município, você vai pegar a questão mundial. Porque você pode olhar alguns canais de afro, você pode olhar, tá lá, às vezes 100 mil inscritos, monetizado, no caso tem as suas próprias confecções, porque quando você alcança 10 mil inscritos, você consegue montar na sua própria loja virtual. Então, no caso, a pessoa compra, que eu acredito que você vai comprar a roupa da Nandi, eu acredito que você que está do outro lado, você vai dar essa moral, eu acredito que você está vendo as nossas dificuldades, eu acredito que você vai ter a união, não é? Eu acredito que você vai fazer o diferente, eu acredito que você não vai querer ser só mais um no meio da multidão, ficar isolado, porque é que nem eu, Nandi. Eu fui naquele avião ali na Argentina, só tinha eu de negro. Nós somos a minoria. Isso é normal? Para mim, não. Para mim, não é normal. Eu quero ver os demais junto ali. Eu quero ver milhares ali ao meu lado. Para eu não ser só mais um. Para eu não ser só mais um fora da curva ali, só eu. Isso que eu passo. E aqui, o canal e a escola Afrolife é para isso. É para dar a voz para mulheres, homens, negros ou não, dar a nossa relevância para a gente mudar essa nossa realidade. Para a gente fazer diferente, Nandi. Tá? Obrigado, tá? Pelo seu tempo, prazer. Você entendeu? Adorei. Vou voltar aqui, vou comprar suas roupas. Para minha próxima viagem, pode me cobrar. Eu vou estar usando a roupa da Nandi. Obrigada a você. Seja bem-vindo.